Bom dia! Hoje é segunda-feira, 23 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Mesmo com suspensão da Justiça para bloqueios nas entradas das cidades, Santos e Guarujá realizam abordagens. A gente explica a situação, o porquê da situação aqui no Guarujá, para evitar, todos devem estar em casa, não só os que estão vindo para cá. Guarda Municipal intensifica a fiscalização nas praias interditadas em Santos como medida de prevenção ao novo coronavírus. Quarentena social ou a reclusão social, como queiram chamar, é para uma forma de prevenção dele e de outros. Brasileiras que foram para Portugal relatam o drama para conseguir voltar para o país. Ninguém conversa conosco, as companhias aéreas não falam com ninguém. Solidariedade em meio à pandemia. Dono de supermercado doa comida para quem não tem condições de comprar. A gente tem que estar aberto a todas as situações, né? E eu, como um pequeno empresário, a gente pensa sempre no próximo. O Bom Dia Cidades já começou. E a partir de hoje, até o fim da quarentena decretada pelo governo do estado de São Paulo no último fim de semana, o Bom Dia Cidades passará a adotar medidas para reforçar ainda mais a segurança de todos os colaboradores que me ajudam diariamente a levar a você informação com qualidade. Nós, jornalistas, temos função social. Somos parte deste exército que não pode parar. A informação é ferramenta preciosa nesta guerra. Não foi à toa que a imprensa brasileira foi apontada como a mais acessada e com maior credibilidade na busca de informações corretas a respeito da pandemia. Pela última vez, até o fim da quarentena, nós não teremos convidados aqui no estúdio. Desta vez está comigo, e é pela última vez até o fim da pandemia, eu volto a dizer, o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, que vai pontuar agora todos os protocolos que passam a ser adotados a partir de agora. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Nathalie. Bom dia, equipe, aos telespectadores do Bom Dia Cidades. Excelente semana a todos. É um momento realmente crítico, é um momento importante de decisões firmes. Acredito até que, por causa até de adiamentos ou até da maneira equivocada de se adotarem medidas e decisões, nós estamos vivendo nesse momento, acredito até desde a origem, no Sim. fato lá mesmo do governo comunista, cerceando ações, informações, passando depois a outros países, também democráticos, mas que adotaram muito mais linhas administrativas, econômicas, não ouvindo tanto as autoridades da saúde. Agora estão ouvindo as autoridades da saúde, talvez de uma forma tardia, mas sempre necessárias. E acredito que nós aqui no Brasil igualmente, porque nós também adotamos medidas muito mais paliativas do que propriamente preventivas. Você veja um exemplo, quando nós já tivemos acesso às informações, o Complexo Santa Cecília adotou as suas medidas. As medidas foram a suspensão das atividades presenciais, no caso dos alunos estarem frequentando com os professores e parte de funcionários o campus. O Colégio Santa Cecília adotou já a medida de atividades acadêmicas pelo portal do Colégio Santa Cecília, na qual os alunos já estão acostumados no dia a dia a isso. Igualmente, nós fizemos, através da nossa estrutura, que está muito avançada também, do ensino à distância, adequamos para o ensino presencial, portanto, os professores também mudaram o seu ritmo de vida, adequaram os seus estúdios, né, em casa, né, e as suas salas de aulas para que, num esforço comum, conjunto, pudessem atender aos alunos nesse momento. Então, o Complexo Santa Cecília adotou essas medidas firmes para que também aqueles de risco, acima de 60 anos, pudessem permanecer em casa, ou com home office, ou da maneira que fosse, mas nunca correndo riscos, né? Imprescindível essas decisões.
diferentes daquelas adotadas por outras escolas, né? As escolas já tiveram um período de uma semana de adaptação, do dia 14, 16 ao 23, onde as famílias levavam as crianças e os familiares igualmente às ruas. Então, acho que são medidas diferentes e até, Nathalie, para uma reflexão do nosso telespectador, de todos aqueles que acompanham o Bom Dia Cidades, eu acho até como governante eu faria diferente, porque se a escola particular, no caso, ela atende uma classe média, alta, né? Você adota medidas assim, até compreensível, porque a estrutura dessas famílias são diferentes. Exatamente. Né? Uma escola pública adotar ao contrário, o que se faz? Você tem lá uma estrutura ótima nessas escolas, merendas, alimentações, então você está invertendo o processo, você está mandando essas crianças para essas casas, geralmente famílias muito humildes, né? Famílias que não têm a estrutura necessária para que essas crianças adolescentes permaneçam em casa. Muitos vão para a escola para se alimentar, né, doutor Marcelo? Exatamente, exatamente. Então, é uma inversão de decisões. Nós deveríamos, sim, estruturar as escolas para que essas crianças, adolescentes, pudessem ficar o maior tempo possível em casa, porque essas crianças, nesses lares, as próprias famílias, nós temos alguns funcionários aqui também de áreas mais humildes, né, serviços gerais, limpeza, que vêm lamentar conosco, nossos filhos ficam nas ruas, eles não ficam em casa, porque em casa é difícil eles permanecerem. Ainda mais criança, quem tem criança em casa já sabe como é. Né? Classe média alta já é difícil. Imagine uma estrutura com pessoas que não têm os mesmos recursos, o mesmo conforto para que essas crianças fiquem em casa. Então elas estão nas ruas, tendo chances também de passar ou de ter o vírus. Então acho que são algumas medidas que deveriam ser mais bem pensadas, refletidas antes de se tomarem, adotarem essas decisões. Aqui no campus, como você citou, nós já adotamos essas preliminares e adotamos também, de acordo com as novas determinações, orientações, aqui pelo sistema de comunicação. Você citou um fato na introdução perfeito, né? Porque o jornalista e a nossa missão é exatamente também não só de informar, de esclarecer, de estar indo aos lares das pessoas, como nós já estamos todos os dias, levando também as matérias, as entrevistas, mas acima de tudo também num combate direto a essa doença, a esse vírus. Então, nada melhor do que uma TV regional que faz muito bem a sua missão, tem uma programação toda voltada para o jornalismo e, com isso, independente de outras que possam noticiar assuntos que são referentes a níveis nacional, estadual, o nosso é eminentemente regional, óbvio, não também tirando o foco das informações que venham do governo do estado e a nível do governo federal. Mas com isso nós estamos atendendo a esse clamor também da população, que com certeza liga a Santa Cecília TV, a Santa Cecília FM, o portal, mas adotando medidas também de distanciamento, permanentemente de pessoas que estarão aqui na nossa sede para a limpeza, para a higienização, não só em termos das próprias equipes conscientes, quando forem às ruas, usarem as máscaras, usarem o álcool gel, higienizarem também o veículo para que as outras equipes, quando entrarem, também possam ter as mesmas condições de trabalho e, com isso, também evitar, como você citou, as entrevistas em estúdios, né? Hoje, talvez vocês já vão acompanhar algumas entrevistas diferentes, mas não perdendo esse foco também de trazer autoridades e informações importantes e cumprindo essa missão, que é uma missão importantíssima do sistema de comunicação. Sem dúvida nenhuma. E a gente vai começar o nosso giro de notícias daqui a pouquinho e você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. O nosso Twitter é o @santaportal1 e tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. E a gente começa as nossas notícias com um belo exemplo de solidariedade em tempos de pandemia. Dono de um mercado em Praia Grande, pensou muito além de si mesmo e começou uma ação para doar alimentos para quem não tem condições de comprar.
A faixa presa à mesa de itens para doação passa uma mensagem positiva: vamos vencer. O comerciante Vinícius Morgado teve a ideia de colocar em seu mercado alguns itens para dar a quem precisa nesse difícil momento. Legumes, arroz, pão, óleo, água e até roupas foram doadas por ele, amigos e clientes para a Banquinha Solidária. A gente tem que estar aberto a todas as situações, né? E eu, como um pequeno empresário, a gente pensa sempre no próximo, né? E essas pessoas que vivem da informalidade, né, da praia, nosso principal aí, que tem muita gente que vive da praia, é aquele tiozinho da pipoca, aquele tiozinho do milho ali vendendo, né, e dos churros e por aí vai, de tantas outras áreas que a gente nem consegue citar agora, como eles vão se subsidiar, né? Esse foi o grande pensamento. Vinícius afirma que quem quiser ajudar pode trazer doações de qualquer lugar, não precisa comprar em seu comércio. Com o apoio da população, ele tem conseguido manter a mesa sempre cheia, mas faz um apelo para que os comerciantes de outras cidades tomem a mesma iniciativa. Eu só quero que pulverize isso. Eu quero que Praia Grande, beleza, fizemos, vamos lá, agora vamos fazer Santos, São Vicente, que não é todo mundo que vai conseguir vir aqui para pegar e nem eu vou ter capacidade de abastecer essa galera. Eric entrou no mercado para comprar alguns itens, ficou surpreso com a ação e decidiu contribuir também. É sensacional, muito bacana mesmo, apoio a ideia e quem puder vir comprar em pequenos comerciantes e poder fazer essa mesma solidariedade aí é bacana, né? Bem-vindo. Parabéns para o Vinícius. E que, sinceramente, esta semente plantada no seu mercado se espalhe e se transforme numa plantação linda em toda a nossa região metropolitana. É verdade o que o Vinícius disse. Muita gente, em virtude da pandemia, tem que ficar em casa e vai deixar de ganhar o seu ganha-pão. E não são só os pequenos comércios. Vamos também estimular as grandes redes de supermercados que são, neste momento, considerados serviços essenciais e que estão com as portas abertas. Uma andorinha, já diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, mas se todos juntos abraçarem a causa, a gente consegue fazer uma revoada. Quem puder ajudar, o mercado fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1240, no bairro Boqueirão, em Praia Grande. E aqui em Santos, a Associação Comercial também se mobiliza para integrar a luta contra o coronavírus. Entre as medidas, a cessão de mão de obra de construtoras da cidade para acelerar, por exemplo, a conclusão das obras de reforma e modernização do antigo PS na Avenida Afonso Pena. Além disso, a Frente de Trabalho também vai atuar no fornecimento de cestas básicas para famílias carentes. Doutor Marcelo, é bem aquilo que o senhor acabou de dizer. Muitas famílias que hoje estão em casa são famílias muito carentes e não têm, agora vão deixar de ter o seu veículo de subsistência. Cada um de nós que puder precisa fazer a sua parte, não é mesmo? Verdade. Você veja um empresário onde o seu estabelecimento ele é de médio ou pequeno porte. Nós temos aí supermercados onde muitos alimentos, às vezes até são descartados. Até fazemos um apelo ao Fundo Social de Solidariedade das Cidades, né, que possam movimentar, mobilizar. A gente sabe que existe esse trabalho porque algumas entidades carentes recebem esses alimentos, então que isso se intensifique no maior número, até porque as pessoas estão tendo dificuldades de irem também aos supermercados, e possamos direcionar a pessoas que estejam cadastradas, que estejam preparadas também para receber esses alimentos. Acho importante, você citou a Associação Comercial e de antemão, Nathalie, de primeira mão até aqui o Bom Dia Cidades, conversamos, o Marcelinho conversou e também transmitiu a nós da família, conversando com o presidente Samarco. Ele também, além dessas atividades que você citou, ele solicitou também as dependências do Campo Santa Cecília para que nós pudéssemos criar atendimentos hospitalares para futuramente, se necessário, a população que estiver necessária de serem atendidas. Então, imediatamente nós dissemos sim,
nós dispomos e estamos à disposição não só da Associação Comercial, como também da Secretaria de Saúde aqui de Santos ou da região metropolitana. O Campo Santa Cecília, óbvio, até regularizar as suas atividades, estará com as suas portas abertas, as suas salas de aula, para que sejam adaptadas para atendimento das pessoas que tiverem necessidades, até porque, pelo que nós ouvimos, daqui 2 semanas ou 2 semanas e meia, talvez aí a nossa área social, os nossos hospitais, os postos de saúde estejam lotados e não tenham mais possibilidades. Então, a partir de agora, desta semana, nós já poderemos começar a adaptar através de uma ação conjunta, como você citou, também de empresários que disponibilizarão de materiais de construção, de pintura, enfim, de adaptação a esses locais, como o Santa Cecília, numa ação da Associação Comercial e da Prefeitura Municipal de Santos. Excelente iniciativa. Excelente, porque a gente sabe que a partir de agora, a região que tem só um caso confirmado, é questão de tempo, e muito pouco tempo, para que esses casos explodam, né? E com o vírus, com transmissão comunitária, o risco de pessoas contaminadas aumenta e aumenta muito, e nós sabemos, e isso é dito por todos os especialistas, nenhum país no mundo tem condição de atender a demanda que vai ser causada pela pandemia, já foi causada na China. Na Espanha, eles estão fazendo hospitais de guerra. Em São Paulo, eles também estão construindo no AMB e também no Pacaembu hospitais de guerra. E nossa região precisa se mobilizar nesse sentido, porque o mais importante nesse momento é a preservação da vida. E tudo que puder ser feito, tudo que estiver ao alcance das pessoas, dos empresários que podem efetivamente fazer a diferença, precisa ser feito nesse momento. Sem dúvida, é uma união de esforços, não só, acho que, de pensamentos, de orações, mas de ações, né? Não basta nós citarmos ou ficarmos em casa também orando, agradecendo por não... mas também agirmos de uma maneira com cautela, com os cuidados necessários, obviamente, sem sair de casa, mas aqueles que possam, aqueles que tenham condições, no caso como os empresários, como aqueles que estejam com disponibilidade das suas dependências ou daquilo que possam fazer para apoiar esse momento, é fundamental, porque de fato o momento é uma crise que pegou o mundo de uma forma surpreendente. Deus sabe o que faz, né, Nathalie? Acho que nós que notamos aí, lemos bastante, aprendemos na nossa família que Deus sempre nos manda sinais, né? Ele mandou durante muitos anos. Muito tempo, né? A humanização foi assim, né? De uma forma ou de outra, Deus agindo pelo bem, quando você está num fim de tarde maravilhoso, olhando aquele momento do pôr do sol, com um céu fantástico, né? A gente vê a presença de Deus ali, como a gente vê também nesses alertas, né? Onde as famílias estavam desunidas, os lares destruídos, e obrigatoriamente as pessoas têm que voltar para casa, né? Tem que voltar, tem que conviver, tem que se respeitar, tem que dialogar, pai, filho, esposa, marido, e assim a gente tem que voltar a ter um convívio. Eu acho que a gente não só são lições importantes que ficarão, né? Tenho certeza, né? Como também outros avanços, né? Outros avanços no caso dessa relação que exista profissionalmente, em termos dessa... As empresas vão reavaliar a sua forma de trabalhar agora, sem dúvida nenhuma. Já estão. Aquelas que não tinham certas resistências para a questão remota, para a relação envolvendo investimentos digitais, hoje nitidamente são obrigados a fazerem assim. E está dando certo. Está dando. Funcionários, empresários, funcionários, professores da casa, né, que resistiam às vezes, não, mas o ensino à distância, eu não sei se é tão bom assim como presencial. Cada qual tem a sua razão e o seu resultado, né? O mais importante é a qualidade do serviço que você presta. E essas empresas, como as instituições de ensino, de um modo geral, e as pessoas, né, que estão
readequando os seus costumes, né, diante desse momento de reflexão, eu acho que será muito, se tem um lado negativo, e a gente tem muito que lamentar por mortes que estão acontecendo no mundo, por outro lado, eu acho que será um legado do amor, da fraternidade, desta solidariedade que é iminente aqui em Santos, na região. A gente sabe que é a cidade da caridade, mas outros países estarão fazendo também igualmente ações como esse empresário de Praia Grande muito bem fez, e outros estarão fazendo também, para, acima de tudo, nós estarmos sempre tendo como característica maior da nossa vida o tempo, a família, aqueles amigos, tirar um pouco o celular da mão, celular, e termos mais contatos físicos, marcarmos mais encontros, reuniões, e isso fará com que o amor esteja, acima de tudo, mais forte, presente na vida das pessoas. Sentar à mesa com quem de fato faz a nossa jornada valer a pena, não é mesmo? Isso é o mais importante, né, Nathalie? E a gente vai ao vivo agora conversar com o infectologista Marcos Caseiro, que também faz parte do Comitê de Santos de Combate à Doença. Dr. Marcos Caseiro, bom dia, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu começo o nosso bate-papo pedindo para que o senhor explique, depois que foi decretada a quarentena pelo governo do estado, qual é o impacto do isolamento social para o combate a esta pandemia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Marcelo, que está aí no estúdio, a todos. Então, na verdade, nós estamos diante de uma situação inusitada, uma epidemia que se tornou uma pandemia, acomete todos os países, todos os continentes do mundo, né? E diante de uma doença em que nós não temos uma terapêutica eficaz nesse momento, e também não dispomos de vacina. E uma doença que se espalha de uma forma muito rápida. Diante dessas circunstâncias, nós temos uma única opção: evitar com que as pessoas se contaminem. Evitar, principalmente, que as pessoas com mais idade, principalmente acima de 60 anos, se contaminem. Então, a única medida que o mundo mostrou, e nós temos que pegar essa experiência do que aconteceu fora do nosso país, é o isolamento social. Quer dizer, as pessoas, a gente quebrar a barreira de transmissão. Isso só é possível fazendo com que as pessoas, por um período de tempo, consigam fazer isso. E eu tenho me surpreendido aqui em Santos, eu tenho vindo para o Guilherme Álvaro, praticamente estou morando aqui. Eu vejo que a população conseguiu entender isso e tem feito esse chamamento da Secretaria e das autoridades sanitárias. Graças a Deus. Doutor Marcos, uma das hipóteses que foi colocada para o combate a essa doença seria o uso da hidroxicloroquina. Só que não há estudos ainda que mostrem a eficiência. A mãe do dono da Prevent Senior foi uma das primeiras que foram testadas. Isso foi divulgado amplamente ontem à noite. Ela ficou 2 dias numa queda e no 3º dia ela apresentou uma melhora considerável. Só o anúncio fez com que as pessoas saíssem correndo para as farmácias para comprar a medicação, que já está em falta. Qual é o risco de você tomar essa medicação sem prescrição médica e qual é a sua avaliação com relação a esta saída apontada por algumas autoridades de saúde? Pode ser realmente um remédio importante? Então, é super importante essa sua pergunta. Isso rolou com enorme atividade nas redes sociais. Precisa tomar muito cuidado. Existem 2 publicações. Uma publicação é ridícula. Na verdade, ela faz uma análise da droga, não tem nenhum paciente. A outra tem 20 pacientes, 6 tomaram, e o desfecho que eles viram nesse estudo é a diminuição da viremia. Paciente que tomou diminuiu viremia. Nós temos que tomar muito cuidado com esses dados. Vira e mexe, principalmente em situações extremas, aparecem essas drogas miraculosas. Em ciência, há necessidade de estudo clínico, ensaio clínico randomizado, que está em andamento na China, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai começar um estudo. Então, é só um ensaio clínico com número significativo de pacientes tomando ou não, para nós observarmos eficácia. Precisa tomar muito cuidado, nós tivemos experiências desastrosas. Além de tudo, esse medicamento é usado para artrite reumatoide, para lúpus. A gente corre o risco de desabastecer esse medicamento para as pessoas que realmente precisam. Então, tenhamos paciência, nós teremos uma saída, e nesse momento a saída efetiva que a gente tem
é o isolamento social como uma medida mais efetiva. Doutor Marcos, as pessoas também precisam se conscientizar da necessidade de não sair correndo às unidades de saúde. O Ministério da Saúde anunciou que vão ter cerca de 10 milhões de testes rápidos disponíveis nas próximas semanas. Qual é a importância desses testes rápidos quando a gente pensa na pandemia, no cenário global no Brasil com relação a essa pandemia? E vamos reforçar aqui, quem efetivamente precisa procurar atendimento médico? Essa é uma outra questão muito importante que você está citando, né? As pessoas só devem procurar um serviço médico de urgência, por isso tem esse nome, quando tiverem sintomas que indiquem um aumento de gravidade da situação. Todos os nossos ouvintes já tiveram febre em algum momento, uma tossezinha. Isso não é motivo para procurar o serviço médico. O que deve fazer a pessoa procurar o serviço médico? Se ele tem uma tosse que não melhora, uma tosse que começa a ter uma expectoração amarelada esverdeada, febre que permanece mais de 3 dias, queda do estado geral, uma queda extremamente importante e desconforto respiratório. Se tiver falta de ar, isso deve motivar imediatamente o indivíduo a procurar o serviço médico. Fora disso, começou a tosse, febre, fique em casa, use uma máscara dentro de casa, se isso é possível, se isole dentro de casa e só procure o serviço médico se tiver uma piora desses sintomas iniciais. Doutor Caseiro, o senhor daqui a pouquinho, às 9h30, vai estar numa live da Unisanta no Instagram e vai estar respondendo a todas as dúvidas das pessoas que ali interagirem com o senhor. Extremamente importante essa iniciativa quando a gente fala de combate à fake news. Sem dúvida, eu acho que nesse momento a melhor medida que nós temos associada ao isolamento é a informação. A população tem que estar informada, ela tem que entender os passos e os procedimentos necessários para nós vencermos essa etapa dessa doença. Nós venceremos, sairemos melhores, salvos toda a população, mas é importante que nesse momento que a população como um todo continue, como eu tenho observado aí, né, ouvir as autoridades sanitárias e fazer aquilo que é determinado pelas pessoas que têm estudado e têm buscado a melhor saída para a população como um todo. Doutor Caseiro, muito obrigado pela tua participação, parabéns. Eu faço aqui, com certeza, o coro de todo mundo que está aqui comigo no estúdio, de todas as pessoas aqui da nossa redação, pelo belíssimo trabalho que vocês, médicos, estão desenvolvendo nesse momento extremamente delicado. Vocês estão na linha de frente. Vocês são grandes heróis nessa batalha. Então, a gente não pode estar em contato com todos vocês, mas transmita a você, ao senhor e a todos os seus companheiros de trabalho o nosso agradecimento. Sem vocês, vencer esta pandemia seria muito mais difícil. Muito obrigada. Obrigado a você, nós e todos os profissionais de saúde. É isso aí, muito obrigado. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Com certeza a vida ela vai vencer. E apesar do Tribunal de Justiça de São Paulo ter derrubado a liminar que autorizava bloqueio nas entradas das cidades, em Santos foram feitas 574 abordagens. 42 veículos que não eram daqui tiveram que voltar para casa. A ação aconteceu também no Guarujá. Santos montou 3 pontos de bloqueio para evitar a vinda de turistas para a região. Um na rotatória do viaduto da Lemoa, no acesso ao porto, outro na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona noroeste, sentido São Vicente, e mais um na Avenida Martins Fontes, em frente ao cemitério do Sabuó. Agentes de trânsito da CT e guardas civis municipais pararam veículos com placa de outra localidade para saber qual o objetivo da visita. Se o motorista não era morador, retornava à capital. A função da Guarda Municipal, nesse momento aqui no bloqueio, né, é inibir que as pessoas venham de outra região da cidade usufruir dos nossos equipamentos, até porque eles estão fechados, nossas praias estão fechadas, nossos shoppings estão fechados. Muitos entre os abordados no domingo aprovaram a medida. É excelente, né? Esse é o caminho, né, para conter essa contaminação. Eu acho perfeito isso. Acho que está certo, acho que agora é o momento que a gente tem que ficar atento mesmo.
Até o início da tarde desse domingo, 441 veículos foram abordados na iniciativa e 35 veículos tiveram que retornar à capital após a orientação. A mesma medida ocorreu em Guarujá. Os acessos pela rodovia Cônego Domênico Rangoni e as saídas das travessias de Balsa, de Santos e Bertioga foram fechados de manhã. As pessoas têm colaborado bastante conosco, a gente explica a situação, o porquê da situação aqui no Guarujá. Para evitar, todos devem estar em casa, não só os que estão vindo para cá, mas em qualquer outro lugar, para que a gente consiga conter o que está acontecendo em outros países, né? Caminhões que vêm abastecer a cidade estavam liberados. Já motoristas de táxi e de aplicativos tiveram que comprovar durante a blitz que moram nas cidades da região. Eu sou contra bloqueio que não permite, por exemplo, caminhão de abastecimento entrar na cidade. Caminhão de combustível entrar na cidade. Ambulância trazendo paciente entrar na cidade. Contra isso, eu sou contra, mas eu tenho absoluta certeza de que as autoridades de todos os municípios têm bom senso e não farão com que esse bloqueio aconteça para esses segmentos. Agora, que é preciso a gente tentar um bloqueio, já que somos uma região turística, é preciso. No fim de semana, eu vou pedir para a produção colocar as imagens na tela, na Padre Manuel da Nóbrega, que foi a primeira rodovia, vocês vão ver daqui a pouquinho as imagens aí na tela, foi a primeira rodovia a fazer o bloqueio à cidade do Litoral Sul. Havia um tráfego imenso de veículos que eram de outras cidades. A passeio ou como tentativa de fugir, por exemplo, da capital, que é o maior foco da pandemia aqui no Brasil, eles estavam descendo a serra. Isso não pode acontecer. Nós já temos a transmissão comunitária. Então, quem está fora e entra em Santos ou em qualquer cidade da nossa região, traz consigo o vírus. Muito provavelmente, depois dessa liminar, os prefeitos agora de todas as regiões devem se reunir com o governador João Dória, que tem mostrado uma grande capacidade de gestão desde o começo da crise, fazendo o que muitos governantes deveriam ter feito e não fizeram. Certamente eles vão sentar à mesa e vão encontrar uma saída. Quem sabe, de repente, fazer este bloqueio ainda no pedágio. Agora que a gente tem que se precaver, né, doutor Marcelo? Sem dúvida, até porque o prazo final para que as pessoas que estivessem aqui de outras cidades também era hoje. Exatamente. Né? Então, quem devesse, que era ontem, anteontem, né, e até hoje, as pessoas que, obviamente, tivessem que ir embora daqui para suas casas deveriam sair igualmente de outras cidades. Exatamente. Mas não entrar, né? Exatamente. Porque senão você continua nesse trânsito, nesse vai e vem, que é o grande problema. Pessoas que estejam até em contatos e costumes diferentes, né? Porque é incrível, você citou no início do programa, né, Nathalie, do jornal, a questão da conscientização das pessoas. Ontem, né, domingo, um dia ensolarado, né? A praia vazia. A praia, graças as ruas, a praia principalmente a também. Então, acho que as medidas, elas, se um pouco tardias, mas elas aconteceram. E agora as pessoas têm que ficar em casa, mas não também manterem esse trânsito e entrarem na nossa cidade ou na região, trazendo o problema do vírus. Né? Exatamente. Como bem disse o prefeito Paulo Alexandre no anúncio das novas medidas no final de semana, agora não é hora de fazer turismo. Agora é hora de se pensar na preservação da vida. E ainda aqui em Santos, a Guarda Municipal intensifica a fiscalização nas praias interditadas por decreto como medida de prevenção ao novo coronavírus. O calçadão da Orla está liberado por enquanto. O movimento diminuiu no principal cartão postal da cidade. Mas no calçadão e na ciclovia ainda tem gente que continua arriscando a própria saúde e das demais pessoas, mesmo depois de todas as recomendações dadas no país e no mundo, que sofre uma pandemia do coronavírus. A gente não está nem saindo. É hoje que eu desci para me dar uma verificada como que está o movimento. Seu Odalvo caminha quase todos os dias na orla. Garante que está preocupado, mas, por enquanto, o aposentado não deixou a rotina de lado, apesar das orientações das autoridades. É difícil, mas a pessoa tem que ter suas precauções. Por exemplo, eu não vou sair andando com um grupo aí, eu estou andando sozinho e com a minha água, entendeu? Mas com a consciência que tem que me precaver. Por enquanto, os 77 quiosques de lanche no calçadão seguem abertos. Neste aqui no Imbaré,
Os funcionários intensificaram os cuidados com a higiene e diminuíram o número de mesas atendendo a orientação do município. A gerente garante que o movimento despencou nos últimos dias. Caiu mais ou menos 90% de clientes na cidade. Então isso acaba prejudicando a gente também. Mas a gente na praia está tendo todos os cuidados. Os 7 quilômetros de praias ficaram praticamente desertos após a proibição do acesso por tempo indeterminado, prevista em decreto municipal, como prevenção ao coronavírus. Com quadriciclos e viaturas, a Guarda Municipal orienta moradores e turistas a respeitarem a determinação. A gente não sabia. A gente estava vindo de São Paulo, né? A gente não sabia que estava fechada a praia. As operações são diárias durante as 24 horas. A Guarda Municipal conta com o apoio dos bombeiros e de um drone. Graças a Deus estão reagindo com maior clareza, tendo em vista do noticiário, então as pessoas vêm respeitando. E claro, se aqueles não acatarem, tem o Código Penal, né, que é o artigo 268, em que dá todos os plenos poderes à Guarda de agir e conduzir as pessoas ao distrito. Estas imagens gravadas com celular mostram a abordagem a um homem que insistia a entrar na água do mar com um caiaque na ponta da praia. Segundo esta guarda municipal, ele deixou a areia só depois de muita conversa. A quarentena social ou a reclusão social, como queiram chamar, é para uma forma de prevenção dele e de outros. E o fato de estar na praia, praticando atividade esportiva, vai trazer outras pessoas e aumentar o risco de contaminação, não só dessa pessoa, como de outros também. Guarujá, imagens gravadas com um celular flagraram vários surfistas em direção ao mar na praia de Pitangueiras e a rápida ação de guardas municipais. Eles foram orientados a deixar o local durante mais uma operação na orla. Um desses surfistas, aliás, uma dessas surfistas, resistiu à orientação, não queria sair de jeito nenhum e acabou detida pela Guarda Municipal. E que a Guarda continue usando de toda a sua autoridade para tirar quem insistir em desrespeitar a determinação. Quem não fica em casa e quem não aceita as determinações é, no mínimo, egoísta e irresponsável. Agora, eu vou falar como cidadã, como mãe de família, o isolamento social é isolamento social. Não adianta porque a orla da praia está fechada, está interditada, as pessoas continuarem andando no calçadão, com crianças, como nós vimos na reportagem, com idosos, com animais. É sabido que o animal, para sair de casa, precisa de uma série de cuidados, porque o vírus pode grudar no pelo do animal. Seja cachorro, seja gato. Então, se você tem um bichano e precisa passear com ele, precisa, antes de tirar esse animal de casa, ver com o veterinário o que precisa fazer antes dele voltar para sua casa, para que ele também não seja um agente que transfira e que carregue o vírus para dentro de casa. Então, assim, nesse momento, não queira sair de casa para ver como está o movimento, porque se cada um quiser ver como está o movimento, a cidade vai ficar cheia novamente. Fique em casa. Vocês estão resguardando a sua vida e a vida daqueles que vocês amam. E um grupo de 7 brasileiras que viajaram para Lisboa aguardam na capital portuguesa para voltar ao Brasil. Segundo as turistas, mais de 800 pessoas passam pela mesma situação. Neste vídeo, a empresária Cátia Viviana Bravo, que mora em Santos e está em Lisboa há 10 dias com um grupo de mulheres também moradoras da Baixada Santista, explica que o voo foi cancelado sem aviso prévio por causa do novo coronavírus. Com a estadia acabando, o grupo se preocupa com a falta de informação das companhias aéreas e das autoridades. Ela conta que não recebeu qualquer auxílio. Ninguém conversa conosco, as companhias aéreas não falam com ninguém. A única companhia aérea que está operando hoje, voltando para o Brasil, é a TAP, porém, ela está cobrando valores exorbitantes para essa volta. Você pode ser repatriado, desde que você pague por isso. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, disse que o Itamaraty, embaixadas e consulados estão empenhados para resolver a situação. Estamos trabalhando 24 horas por dia para ajudar no retorno dos brasileiros. Estamos colocando nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, todas as informações sobre a evolução das tratativas com cada país para permitir o retorno dos brasileiros. Peço que fiquem atentos às nossas redes, lá tem também os números
para contato. Peço compreensão porque muitas vezes os contatos com as embaixadas e os consulados não estão sendo possíveis por causa do volume de consultas, mas as embaixadas e os consulados também estão inteiramente empenhados em ajudar no retorno dos brasileiros. Tudo está sendo feito, tudo está sendo negociado e nós não descansaremos enquanto não conseguirmos trazer de volta todos os brasileiros que estão em dificuldade no exterior. Na verdade, o governo ele não tem que dar uma ajuda. Na verdade, ele tem por obrigação repatriar os seus cidadãos brasileiros num momento de crise. É salvaguardar a vida desses cidadãos. E no próximo bloco, vamos falar do começo da campanha de vacinação contra a gripe, da abertura do novo Ambesp e, claro, de coronavírus. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso Bom Dia Cidades. Começa hoje, em todo o país, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Os idosos são a prioridade nesta primeira fase. O repórter Fabiano Roma está na Policlínica do Campo Grande. Fabiano, bom dia. Como é que está o movimento por aí? E é importante, muito importante ressaltar que só os idosos serão atendidos, não é mesmo? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo Bom Dia Cidades. O movimento aqui é grande, bastante idosos. Logo cedo a gente chegou cedinho aqui, tinha até uma certa fila, mas essa fila já se dissipou porque o pessoal está trabalhando bastante aqui. Só para você ter uma ideia, em 1 hora de vacinação foram quase 1.000 doses. Você falou só dos idosos, Nathalie, também está aberta a vacinação para os profissionais de saúde. Também podem se vacinar, é claro, apresentando a devida documentação. Eu quero ressaltar que a gente está aqui na Policlínica do Campo Grande, junto com o secretário Fábio Ferraz, que gentilmente veio conversar conosco. Quero que você observe o seguinte detalhe, você que está acompanhando a gente, ele está com o microfone dele, a gente está mantendo uma certa distância. Isso são recomendações que a gente tem que seguir para evitar o contágio do coronavírus, é claro. Secretário, bom dia para o senhor. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia Cidades. Como eu disse no começo, para idosos e profissionais de saúde. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente chegou e encontrou fila aqui. Não há necessidade de fila, né, secretário? Bom dia. Bom dia. Realmente é importante que a gente tenha, sim, a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde, mas sem afobação. Iniciamos as atividades. De fato, no começo tinha já alguma concentração, em especial do público idoso, mas que já andou bem. E nesse momento o que a gente observa, num cenário geral das 31 policlínicas que estão trabalhando, que estamos com um ritmo intenso de vacinação, ou seja, a população está nos procurando, mas com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, creio que começamos bem essa campanha de vacinação agora e a recomendação é bem rápida. Público idoso, por favor, vá sim em uma das nossas policlínicas ou uma das estratégias, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho do drive-thru, né? Mas vacine-se, retorne para a sua residência e fique em casa. Aproveitando o seu gancho, secretário, pode falar como é que vai funcionar esse sistema de drive-thru para facilitar o serviço? A partir das 9 da manhã a gente vai iniciar com uma outra estratégia, em 3 pontos específicos. No Santos Futebol Clube, ali na Rua Princesa Isabel, bem ao ladinho do estádio do Santos, na Rua Manuel Turinho, nosso novo Ambesp, o prédio que hoje nós iríamos inaugurar com especialidades. Não vamos atender nas especialidades, mas estaremos realizando essa estratégia no novo Ambesp, na Manuel Turinho. E lá na Policlínica do Rádio Clube, na Zona Noroeste, também com essa estratégia. Basicamente, os profissionais estarão em frente aos locais, em tendas já montadas, as tendas já estão prontas, a estrutura já está pronta. A partir das 9 horas da manhã, a pessoa chega com o seu carro, sucumbe aí o braço, né, à disposição do profissional de saúde, e a gente vai aplicar a vacina dentro do carro das pessoas, né? Uma estratégia para evitar ao máximo de contato entre as pessoas. Então, quem tiver possibilidade de utilizar esse instrumento, é o que nós estamos recomendando fortemente, que o faça. Pode vir numa das nossas policlínicas, as 31 estão abertas, como aqui no Campo Grande, mas também teremos essa estratégia a partir das 9 horas da manhã com drive-thru, ou seja, o pessoal vai se vacinar sem sair do seu carro. Isso é muito importante, secretário. Eu queria que o senhor atualizasse para a gente os números do coronavírus aqui na cidade. Quantos casos suspeitos? E eu queria que o senhor falasse também, porque todos dizem que vai ter um pico da doença. A gente está aguardando essa estatística se confirmar. Como é que a cidade está se preparando? O número de leitos, a rede hospitalar? Olha, o que nós temos aqui é uma questão bem importante.
Nós hoje, até o momento, temos casos 0 confirmados na cidade e na região. Nós temos mais de 100 casos suspeitos na cidade de Santos, ou seja, pessoas que nós já fizemos a coleta dos exames e enviamos ao Instituto Adolfo Lutz. No início da crise, o Adolfo Lutz estava devolvendo isso para a gente em um dia e meio, 2 dias, ou seja, bem rápido, bem ágil. Mas nesse momento, infelizmente, está sendo muito tardio essa devolutiva do Instituto Adolfo Lutz, que já chega aí a mais de 5, 6, quase 7 dias. A gente imagina que na data de hoje a gente tem um lote grande de retornos, confirmando ou descartando casos. O fato é, até o momento, oficialmente não temos nenhum caso confirmado, mas muito provavelmente teremos essas confirmações muito em breve mesmo. Então, não podemos, de forma nenhuma, imaginar que está distante a realidade do coronavírus da nossa cidade, da nossa região, porque não está. Nós temos um número bastante significativo de leitos estabelecidos na cidade. Tem um número, que é um número internacional, que seria o seguinte, uma conta simples, 2,6 leitos de UTI para cada agrupamento de 10 mil pessoas. Na nossa cidade, nós superamos esse número quando incluímos a rede pública e privada. Então, incluindo público e privada, a gente tem um número bem superior a esse 2,6. Mas se a gente faz o recorte só no público, a gente fica na casa de 1,1. Ou seja, a gente vai ter maior disponibilidade de leitos também de UTI na rede pública. Estamos estruturando leitos já no Hospital de Estivadores, que já estão prontos, 20 leitos de UTI que nós teremos lá, Beneficência Portuguesa, Santa Casa e outros ativos que nós teremos estruturando maior disponibilidade de leitos, já aguardando realmente um surto maior do vírus na cidade. Muito obrigado, secretário, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. E para a gente finalizar, eu vou pedir para o Márcio Periquito fechar no secretário, vou pedir para o senhor mandar o recado. Fique em casa, né, secretário? Por favor, a câmera é sua. Olha, gente, realmente é um momento difícil que nós teremos, que nós enfrentaremos na cidade. O pedido é, fique em casa, realmente evite ao máximo sair de casa, a não ser, é claro, os profissionais que estão trabalhando de alguma forma nesse contexto, inclusive, é claro, os profissionais de imprensa. E se me permite, mais uma recomendação muito importante, informar, ter acesso às informações é de fundamental importância nesse momento. Mas busquem informações nos canais oficiais de informação, na imprensa constituída, como o Grupo Santa Cecília, que pratica um bom jornalismo. Mas os canais oficiais de imprensa, esse é o caminho correto, o caminho, digamos, mais satisfatório para que a gente possa ter acesso às informações de verdade. Tá certo, muito obrigado, secretário, mais uma vez. Tá dado o recado, Nathalie, acho que a gente não precisa dizer mais nada, né? A não ser, fique em casa. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano, bom trabalho. E confira agora como fica o tempo nesta segunda-feira. Em Santos, há 60% de chances de chover nesta segunda-feira. A máxima será de 31 e a mínima de 24 graus. O sol aparece entre nuvens no Guarujá e pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. Em Cubatão, o tempo amanhece bom, mas pode chover a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 24 graus. São Vicente terá uma segunda-feira de sol entre nuvens e chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas giram entre 24 e 30 graus. O mesmo acontece em Praia Grande. O sol aparece pela manhã, mas poderá chover a qualquer momento. Mínima de 24 graus e máxima de 30. Mongaguá também terá temperaturas entre 24 e 30 graus. O dia será parcialmente nublado e chuvas isoladas podem ocorrer em todos os períodos. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 4 embarcações. Certamente um número reduzido de embarcações, porque o fluxo não está tão grande. O tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos, 397 veículos por hora de capacidade. Vale lembrar que a Dersa, na semana passada, também já aplicou algumas medidas restritivas para evitar a aglomeração tanto de ciclistas quanto também de pessoas que embarcam nas barcas entre Vicente de Carvalho e Santos, que, aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá para o litoral norte, São Sebastião e Ilhabela, 30 minutos, tempo bom, 2 embarcações. Bertioga e Guarujá também, tempo bom, 30 minutos. Agora indo lá para o Vale do Ribeira, tempo um pouquinho mais nublado.
Nas regiões de Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, nós temos uma embarcação. A gente tem em Iguape, Jureia, 30 minutos, Cananéia e Ilha Comprida e Cananéia e Continente, um pouquinho mais, na verdade o dobro de tempo, 60 minutos de cada lado para a travessia. E Santos e Vicente de Carvalho, estamos com apenas 2 barcas, 20 minutos, o tempo tá bom. Nossa produção já recebeu reclamação dos usuários, dizendo que com apenas 2 barcas tem uma série de pessoas aglomeradas para fazerem a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, o que não é recomendado pelas autoridades sanitárias. A gente vem dizendo aqui que as pessoas só podem sair de casa quando precisarem sair de casa, mas o sistema que nos atende precisa também garantir que a gente vá sair de casa sem correr riscos. Nós entramos em contato com a Dersa para saber por que só de 2 embarcações, o que está acontecendo para que esse tempo seja um pouco mais elevado, mas até agora ninguém respondeu à nossa produção. A informação que nos deram é que só tem assessor para falar da Dersa a partir das 10 horas da manhã, mas eu acredito que a Secretaria de Transporte e Logística tenha outras pessoas que estejam à disposição e tenham conhecimento aqui da nossa região e possam entrar em contato conosco pelo menos até às 9 horas da manhã para falar não para a Nathalie e nem para o Bom Dia Cidades, mas para a população que precisa usar o sistema de barcas e precisa usar com segurança, especialmente neste momento de pandemia. No sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego flui normalmente em todos os trechos da concessão da Ecovias. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar de coronavírus com as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí. Estamos de volta, agora são 8 horas e 56 minutos e chegamos ao último bloco do programa e a gente vai direto com bate-papo aqui com o editor-chefe do Santa Portal, Gustavo Klein. Gustavo, muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Seja bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Aliás, para que todos possam entender, Gustavo vai ser a única pessoa que entrará nesse estúdio ao longo aí dessa quarentena, porque ele vai estar trazendo os destaques de última hora do Santa Portal. Aliás, você estava me falando aqui nos bastidores que Canadá já anunciou que não participa das Olimpíadas se não houver um adiamento. Exatamente. Ontem o COI admitiu pela primeira vez esse adiamento. Era uma coisa que já era pressionado há muito tempo para isso. Parece que o COI vive num mundo paralelo, né? Na situação em que o mundo está vivendo. Eles anunciaram que vão ter um mês aí para fazer as negociações para que se adie os jogos. A preparação dos atletas foi toda prejudicada, né? Nossa campeã, Ana Marcela Cunha, que aliás faz aniversário hoje, Exatamente. 28 anos, parabéns Ana Marcela. Não pode sair de casa, não pode treinar, né? Então seriam Olimpíadas de nível técnico muito baixo. Então nada mais justo do que se adie esses jogos, talvez até para o ano que vem. É o mais adequado, né, doutor Marcelo? Adequado. Todas as confederações do mundo já se manifestaram contrárias a essa questão da permanência da data. Exato. Hoje não pode nem estar a questão de interesses comerciais, financeiros. Hoje é exatamente a preparação desses atletas, Exato. da comissão técnica, que realmente está prejudicada diante de todo o trabalho que foi feito até o momento. E não é só as Olimpíadas que correm esse risco de adiamento, que seria muito adequado. As eleições também municipais, o TSE também já divulgou que considera a possibilidade desse adiamento também, né? É difícil a gente prever o que vai estar acontecendo em julho, em agosto, em setembro. Então, qualquer coisa que se fale nesse momento é precipitada, né? Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ventilou essa possibilidade. Sim. Foi rechaçado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e também pelo Barroso, do Supremo. O que não é muito adequado, porque agora não é momento de se fazer política, né? É momento de se pensar na vida. O medo do ministro da Saúde era justamente esse, que ações políticas acabassem prejudicando o combate à doença. Aliás, se tem uma pessoa que está tendo destaque no governo federal, não é o nosso presidente da República, é o ministro da Saúde, que tem tido atitudes muito assertivas, inclusive, muitas vezes, em combate com o próprio presidente, que insiste em dizer e insiste em minimizar que o coronavírus é uma gripezinha.
Pois é uma ilha de bom senso nesse momento. Em relação ao coronavírus, o Mandetta é uma ilha de bom senso, se aliando, inclusive, aos governadores de estado. Teve aqui em coletiva com o governador Dória, anunciando medidas. Então, é de se louvar as atitudes do ministro indo contra o chefe dele, às vezes, para que se faça o que é certo. Ele está indo contra o chefe dele a favor da população, que é o que o representante máximo do nosso país deveria estar fazendo também. E é o que nós comentávamos antes, Exato, né, no início. exato. Ele deveria ter sido o primeiro a ser ouvido e não um dos últimos. Exatamente. Né? Ouvir o financeiro, o Paulo Guedes, ouvir as atitudes dos outros ministros, ouviram outros governadores e esqueceram de ouvir o ministro da Saúde. Né? Que é só o mais responsável e adequado, né? Agora, para a gente encerrar, Gustavo, a gente está aqui com 2 casos. A gente teve um caso suspeito, uma morte suspeita na UPA da Zona Noroeste semana passada. Tivemos ontem à noite, por boletim da Santa Casa, mais uma morte suspeita, um senhor de 76 anos, e também em São Vicente, uma auxiliar de enfermagem de 43 anos que estava grávida, também morreu vítima da possibilidade com suspeitas do novo coronavírus, não é isso? Pois é, ela esteve em São Paulo por 3 semanas ajudando familiares, voltou para cá para a festa, surpresa da filha, já passou mal naquele dia, foi internada e infelizmente faleceu ontem, estava grávida de 3 meses. A gente vive essa incerteza, né? Os casos são suspeitos, a gente não tem confirmação do que está acontecendo, não se sabe se o que a matou é de fato o coronavírus, se foi uma gripe, o que foi. Então vivemos aí esse momento de incerteza, até pelo gargalo, eu acho, dos institutos que estão fazendo os exames. A Baixada deve ter muito mais casos do que esse único que foi confirmado lá no Litoral Sul, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria muito agradecer, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Doutor Marcelo, muito obrigado pela tua participação, tua presença aqui conosco, falando aos telespectadores das medidas adotadas pelo pelo complexo educacional e também pelo sistema de comunicação, porque eu acredito que, acima de qualquer outro interesse, precisa estar a preservação da vida. Sem dúvida alguma, mesmo até diante da boa informação, dos esclarecimentos, da notícia que deve ser imediata, como nós fazemos como prioridade na Santa Cecília TV, FM, Portal, mas acima de tudo as adoções das medidas preventivas necessárias para salvaguardar as vidas. E acima de tudo, Nathalie, nesse encerramento, cumprimentar os prefeitos da região, porque talvez não pela primeira vez, mas raramente a gente vê essas decisões conjuntas, colegiadas, entre todos os prefeitos da região. Cumprimentar, então, o prefeito Paulo Alexandre, na figura dele, do presidente do Condesp. Ele cumprimenta todos os prefeitos por essa importante iniciativa. Outras tantas deveriam ser adotadas igualmente em outras áreas do turismo e outras tantas. Já mostrou que dá certo, né? Com certeza dará certo, mas cumprimentá-los, parabenizar, como você já cumprimentou na figura do Dr. Caseiro, todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos que estão nessa linha de frente. É realmente emocionante ver o trabalho desses profissionais que estão voltados não só no Brasil, no mundo, que estão se expondo as suas vidas para, acima de tudo, encontrar caminhos e confortos para essas pessoas que estão adoentadas. E parabenizar também, finalizando, a Santa Cecília TV, todos os profissionais que aqui estão. As pessoas não estão visualizando, apenas podem assistir de casa a Nathalie, essa linda moça, o Gustavo e alguns dos nossos repórteres, mas nós temos uma grande equipe por trás que trabalha dioturnamente, de madrugada, para também exercerem essa missão, que é uma missão importantíssima de informar com credibilidade, seriedade. O próprio secretário de Saúde, há pouco, comentando do trabalho do Sistema de Comunicação de Santa Cecília. Então, acompanhe o portal, acompanhe esses veículos de comunicação que poderão trazer a vocês, não fake news, porque infelizmente ainda existem pessoas que se aproveitam de momentos de crise críticos para isso. Mas acompanhem pela Santa Cecília, que nós estaremos aqui, eu ontem, anteontem, desde o sábado, mantendo no grupo que nós temos entre os coordenadores aqui da Santa Cecília. Fiquei realmente feliz, orgulhoso de ver as manifestações de todas as áreas, técnica, produção, jornalismo, administrativo, todas as áreas envolvidas, acadêmica,
todos que estavam imbuídos nesse firme propósito de estarem aqui logo cedo, com toda a sua vontade e, acima de tudo, esse idealismo que é nato, que é origem do nosso jornalista e que vocês exercem tão bem. É um orgulho para mim direcionar esses trabalhos junto com a minha família e, acima de tudo, fico honrado de ter cada um de vocês junto conosco nessa batalha que nós venceremos. Nós venceremos, com certeza. Com Muito certeza. obrigada, doutor Obrigado. Marcelo. Gustavo, muito obrigada. Você vai estar comigo amanhã, trazendo os destaques da última hora do Santa Portal e seguiremos ao longo de todo o dia também informando a população. Muito obrigada. Momento a momento. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu encerro esta edição com o recado mais importante para a vida vencer. Eu volto amanhã. Tchau. Olá, meu nome é Evaldo Stanislau, sou médico infectologista. Doutora Ana Beatriz Soares, presidente da Associação Paulista de Medicina Santos. Eu sou Marcos Caseiro, sou médico infectologista aqui da Secretaria Municipal de Saúde, sou professor universitário da Faculdade de Medicina. Eu sou a Márcia Atic, eu sou psicóloga. Eu sou Arthur Chioro, médico sanitarista, professor de Medicina Preventiva e Saúde Coletiva e ex-ministro da Saúde. E eu estou aqui para pedir à população de Santos, de toda a Baixada, que faça a sua parte na prevenção e no controle do coronavírus. Por favor, fiquem em casa. Que as pessoas permaneçam isoladas nas suas casas. Todos vocês com mais de 60, aliás, se eu não tivesse mais de 60, eu também estaria respeitando essa quarentena. Fique em casa. Respeite as autoridades sanitárias que estão solicitando a todos que fiquem em casa. Foi o isolamento social que se mostrou a melhor ação estratégica para a reversão da pandemia na China. Nós vivemos uma situação extremamente grave. E mesmo nós, especialistas da área, ainda não podemos afirmar com precisão nem quanto tempo vai durar e nem o grau de expansão da epidemia. E neste momento não existe nenhuma medicação, não existe nenhuma vacina. E para tempos de guerra, atitudes excepcionais de exceção. Fiquem certos de que nossas autoridades, junto com os nossos colegas médicos, estão fazendo tudo o que é possível para que nossa cidade seja o mínimo prejudicada. Só procure os serviços de saúde nos casos recomendados pelas autoridades, ou seja, na presença de febre, tosse seca ou com secreção e principalmente quando tiver dificuldade para respirar. Isso é importante para garantir que as UPAs, os hospitais não superlotem. A gente espera que o número de casos se reduza e que a expansão da epidemia se dê de uma maneira mais lenta, permitindo aos hospitais e estabelecimentos de saúde que montem uma estratégia que possa atender aqueles que são mais vulneráveis. Procurem, nesse momento que estão em casa, fazer atividade física, ter horas boas de sono, boa alimentação e hidratação. Eu acho que isso se faz necessário, não só por nós, mas por aqueles